Bom, boa noite. Eu, excepcionalmente, vou tentar dar aula sentado, em vista da necessidade de gravar e tentar ficar um som melhor do que ficou da última vez. E essa palestra está preparada desde 2020. O Rafael Sanzio, né? Ele tem aí escrito a data que ele nasceu em 1483, dia 6 de abril. Ele morreu na mesma data, em 6 de abril de 1620. Por acaso, tanto o dia do nascimento dele quanto da morte correspondeu a uma sexta-feira santa. E em 1520 fazia-se, então, comemorava-se o 5º centenário de falecimento dele, o que foi comemorado no mundo inteiro. Aliás, estava planejado a ser comemorado de uma forma muito intensa o centenário de morte do Rafael, mas a epidemia que veio de Covid-19, vocês devem ter lembrado que foi exatamente dia 18 de março que começou. Essa palestra minha era para ter sido dada na primeira semana de abril de 2 anos atrás. E ela ficou guardada e eu tentei uma vez dar essa palestra aqui. E eu sempre acho que o que eu vou falar vai passar muito depressa. E no fim das contas eu fiquei pela metade. Apesar de eu ter dado a palestra mesmo pela metade, o som ficou muito mal gravado e o Rodrigo pediu para repetir essa palestra. Então, provavelmente, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, não só sobre o Rafael, mas através de mim. Mas aí eu mostro primeiro para vocês 2 autorretratos do Rafael Sanzio. Ele pintou 3 autorretratos dele. Esse, quando ele está bem jovem, né? Aqui, ele começou muito novo a pintar. Com 17 anos, através daquelas regras das corporações de ofício, ele já era considerado mestre, com 17 anos. E aqui está um retrato dele quando era jovem. Embora ele tenha morrido jovem, existe um outro retrato que nós vamos ver na próxima palestra, quando ele já está mais no fim da vida, que ele se autorretratou com um colega dele. Então vamos ver se eu vou acertar aqui. Vai dar certo, se Deus quiser. Bom, vamos dar primeiro um geral sobre o que é a arte do Rafael. Ele é reconhecido por quê? Primeiro, é pela beleza técnica e a ousadia das composições dele. Depois, o equilíbrio e a sensibilidade, a simplicidade da obra dele. Os espaços que são amplos e claros. Uma simplicidade da composição. Depois eu vou destacando isso para vocês. A precisão da construção dos corpos e dos posicionamentos. E um preciosismo muito sereno. No século XIX, apareceu uma escola de pintura na Inglaterra chamada pré-rafaelitas. Então a gente acha estranho, como é que pode, no século XIX, existir alguma coisa que foi pré-rafaelita? A gente imagina que pré-rafaelita é o que aconteceu antes do Rafael. Mas na Inglaterra surgiu um movimento muito importante, que se diziam os pré-rafaelitas. Para vocês terem uma ideia de como a pintura do Rafael foi influenciada até o século XIX. No século XIX, essa escola pré-rafaelita pretendia ser uma reação aos pintores que seguiam o Rafael. Então, até o século XIX, ele influenciou demais as escolas de pintura ligadas à academia. Ele era considerado o mais perfeito dos pintores
dentro dos padrões acadêmicos. E os ditos pré-rafaelitas, para mostrarem que eles eram contra a academia, eles criaram um movimento chamado pré-rafaelita, onde eles procuravam se afastar desse preciosismo do Rafael. Podemos passar para o primeiro, então, vamos falar sobre a vida dele. O Rafael, na verdade, Rafael é mais fácil em português, é português, né? Ele era filho de um pintor, Giovanni Santi, e a mãe dele era Maria Chiara. Ele nasceu em Urbino, em 6 de abril, já disse, em 1483. O pai dele já era um pintor. Nós temos aí uma tela do pai dele. E essa aqui foi uma pintura que foi encontrada, é um afresco, a pintura pintada na parede a fresco. Na pintura ainda molhada, na base, ele pintava por cima, daí o nome é afresco da pintura. Então repara como ele já dominava o afresco em 1498. Quer dizer, muito menino, ele já dominava o afresco. E um tema recorrente na obra dele, que é a representação da Madonna, Nossa Senhora. Aqui nós temos... o slide não está aparecendo, vai aparecer agora. Aqui nós temos as regiões da Itália por onde ele conviveu, ele passou. A estrela azul aqui, marcado Urbino, que era um ducado. E nesse ducado existiam várias cidades, entre as quais uma cidade chamada Cidade Castelo, que ele frequentou, pintou nela. Perugia, que era a terra do primeiro mestre dele, que foi o Perugino. Como vocês sabem, naquela época era comum, em vez do sobrenome, usar o nome da cidade de onde a pessoa provinha, né? Leonardo da Vinci, né? Michelangelo... Buonarroti. Sempre ligado à cidade. Agora, ele viveu nessa região aqui, e Urbino era um centro intelectual muito importante devido ao Duque de Urbino. E Urbino era também um estado vassalo, dentro daquelas normas das leis feudalistas, era um estado vassalo dos estados papais. Então, Urbino era submetido ao Estado papal. Eu estou citando isso porque vai ter uma consequência agora mesmo, nós vamos falar sobre isso. De lá ele teve um período relativamente grande para a vida dele, 4 anos em Florença, e finalmente ele veio para Roma, onde ele viveu de 1508 até o fim da vida dele, em 1520. Vamos ver o ambiente de Urbino na época do Rafael morou lá. O Duque de Urbino, Frederico de Manfredo, ele morreu 2 anos antes do Rafael. Ele era o patrono do pai do Rafael. O pai do Rafael trabalhava para esse Duque de Urbino, que foi um grande pensador, um grande intelectual da Renascença. O grande mecenas da arte em Urbino. E na Itália toda ele era considerado um grande mecenas do Renascimento. Ele morreu 2 anos antes do Rafael. E quem assumiu o ducado no lugar dele foi o filho dele. Repara o seguinte aqui. Esse retrato do Frederico Manfredo, foi pintado pelo Piero della Francesca, que era um pintor da geração anterior ao do Rafael, e que foi muito importante no segundo momento do Renascimento.
Renascimento pode ser dividido em três partes, né? O Renascimento inicial, que é praticamente o que a gente chama de pintura gótica. O Renascimento médio e o Alto Renascimento, que é a época do Rafael. Esse Piero della Francesca é do dito Renascimento médio. Como eu disse, ele faleceu 2 anos antes do Rafael nascer. E quem assumiu o ducado foi o filho dele, esse personagem que está pintado aqui também pelo Rafael, Guidobaldo de Montefeltro. Como o ducado era submetido ao Estado papal, ao Estado da Igreja, o filho do Papa de então, que era o Alexandre VI, o Borgia, o César Borgia tomou o ducado de Urbino para ele mesmo e destronou o filho do Manfredo. E depois, nesse meio tempo, o Rafael já tinha ido para Florença. E o Papa que sucedeu ao Alexandre VI foi um Papa que teve um período muito breve de vida, em torno de 6 meses de vida, não, de papado. E 6 meses depois ele faleceu. Aí subiu ao trono um outro Papa, que nós vamos ver mais na frente, que não tinha pavor do Alexandre VI, com certos motivos, todo mundo conhece a fama do Alexandre VI, né? Mas isso vamos deixar para falar mais para frente. O professor dele era o Perugino, que tem um retrato, Rafael feito pelo Perugino. Um outro grande amigo que ele fez na corte de Urbino foi o Bramante. O Bramante era arquiteto e era arquiteto na corte de Urbino e depois foi chamado pelo Papa para fazer a reforma da igreja, da Basílica de São Pedro. E um outro grande amigo dele, que ele está retratado pelo Rafael nessa foto que está aqui, é considerado um dos melhores retratos que o Rafael já fez. É o Baltazar Castiglione. O Baltazar Castiglione, como o Rafael, como o Maquiavel havia escrito o príncipe, que seria o modelo, o príncipe poder manter o poder, o Castiglione escreveu também um livro dizendo como que a pessoa devia se comportar para ser um bom cavaleiro. E o Rafael parece, não só pelo espírito dele, que era muito tranquilo, muito educado, mas por influência desse amigo dele, ele sempre teve essa facilidade de comunicação com os outros artistas, com os outros pintores. E sempre foi muito respeitado pela educação dele, pela finura com que ele tratava as outras pessoas. Aqui nós temos uma obra do Perugino, um Calvário. E aqui é a primeira obra que sobrou, a primeira obra que é certamente dele e que sobrou, que existe. Provavelmente não tem outra antes. Nessa época ele ainda não era mestre. Mas eu trouxe aqui para vocês repararem, isso aqui era uma espécie de um estandarte. Era pintado de um lado, no tecido, depois esse outro lado de cá, era colado do lado de cá, lá formava frente e verso. Aqui hoje em dia foi desmembrado e restaurado parcialmente. Mas vocês têm uma ideia para ter uma noção da semelhança do estilo do Perugino com o estilo de Rafael. Nós vamos ver outros quadros onde mostra essa influência do Perugino nas primeiras obras dele.
Aqui nós temos uma ressurreição do Perugino. E aqui nós temos outra ressurreição do Rafael, do mesmo período, da mesma época, quando ele trabalhava com o Perugino. Essa aqui é muito interessante, que é a única obra do Perugino que está no hemisfério sul da Terra. E tem chance da gente conhecer essa obra, porque ela está no Museu de Arte de São Paulo. É a única obra que existe no Brasil, não só no Brasil, mas no hemisfério sul mesmo, a única obra do Rafael que existe. É uma obra bem do princípio dele, onde a gente pode reparar a composição, o túmulo semiaberto, né? O Perugino coloca aqui os soldados adormecidos. O Rafael já vai procurar dar um dinamismo nos quadros dele e já coloca os soldados vendo Cristo ressuscitar. Isso vai ser típico do Rafael daí para frente. À medida que o Perugino é aquele pintor mais estático, ele vai procurar dar mais dinamismo na pintura dele. Como exemplo, a gente tem esse outro quadro do Perugino, que é o Casamento da Virgem. Repara que é muito semelhante. A composição é praticamente a mesma. Só que a gente tem muito mais dinamismo aqui. De um lado, isso foi feito para uma igreja onde constava que a aliança de Nossa Senhora estava guardada como uma relíquia nela. Daquelas relíquias que a gente não pode garantir muito, mas constava que estava nessa igreja. E o Perugino pintou esse quadro. Agora vamos observar o dinamismo disso. Aqui está São José, aqui está Nossa Senhora, né? O sacerdote e lá no fundo o templo, a mesma composição do Rafael. Agora observe aqui, não sei se você sabe da história, consta que os sacerdotes, Nossa Senhora morava ali no templo, foi entregue para ser criado no templo, e um dia surgiram determinados rapazes que queriam casar com Nossa Senhora. E o sacerdote entregou para cada um deles uma vara. Essa história, por vezes, você já sabe, mas para explicar o contexto aqui da obra. Os sacerdotes distribuíram uma vara para cada rapaz e disseram que eles plantassem aquela vara. A vara do rapaz que florescesse seria entregue o esposo de Nossa Senhora. E a única vara que floresceu foi a vara do São José. Então aqui aparece, o Perugino já mostra aqui, São José com a vara florescida. E os outros olhando. O Rafael é interessante, ele não coloca, olha como ele preocupava com o movimento. Ele não coloca a vara na mão de São José, mas coloca o sentimento dos outros que não tiveram a chance de casar com Nossa Senhora, quebrando a vara, demonstrando a emoção de frustração, de raiva deles, quebrando a vara, porque a vara não floresceu e ele não pôde casar com Nossa Senhora. É o que mostra esse quadro aqui, o Casamento da Virgem. Aí ele é contratado para fazer um quadro por uma mãe, uma senhora chamada Atlanta, que teve um filho assassinado. E ela encomenda para um altar da igreja, daquela região que ele morava, uma tela sobre esse uma deposição, o Cristo morto. Aliás, não foi uma tela, foi um políptico, que existiam outras composições aqui em torno. E a gente compara o mesmo tema tratado pelo Perugino e, na mesma época, o Rafael pintando esse quadro do Descimento da Cruz. Então não tem nada a ver, isso aqui não foi encomendado pela mãe, esse aqui foi. Mas eu trago isso aqui para vocês perceberem a diferença, o dinamismo que o Rafael vai imprimir na obra dele
à medida que ele vai se afastando do ensinamento do Perugino. Mas ele nunca se afastou do Perugino, ele sempre teve uma grande admiração pelo mestre dele. Aqui é um dos retábulos que ele fez. Foi a primeira obra que ele produziu na condição de mestre, com 17 anos, em 1500, e está na Pinacoteca do Vaticano. Esse centro políptico dele aqui representa a Assunção de Nossa Senhora, os apóstolos em torno do túmulo vazio, né? Vieram alguns lírios brotando aqui dentro do túmulo, e Nossa Senhora já no céu recebendo a coroação. E aqui em volta eram pequenas telas que compunham esse políptico. A Anunciação, a Adoração dos Magos e a Apresentação no Templo. A gente chama essas obras que complementam o quadro principal de um políptico, a gente chama de predelas. Essas predelas estão hoje em outros museus, até parece que em Portugal tem uma delas. Nessa mesma época, o Rafael recebe o convite do Perugino para os dois pintarem juntos um retábulo. E eles criam essa pintura da Trindade para uma capela na Perugia, que era a terra do Perugino. Então essa obra aqui é interessante porque mostra o trabalho dos dois juntos. O que mostra que, apesar dele entender que o Perugino já era uma pessoa superada, ele ainda se submetia a trabalhar sob as ordens do mestre dele. Aí ele decide ir para Florença, porque sabia que em Florença que estava a novidade da Renascença. Em Florença já vivia o Michelangelo e já vivia o Leonardo da Vinci. E os dois, nessa época, tinham sido contratados para fazer uma pintura mural no Palácio Vecchio, que é aquele palácio da senhoria, né? O palácio onde morava o senhor de Florença. E os dois murais estavam sendo pintados na época, mas nenhum dos dois deu certo. O Michelangelo pintado de um lado e o Leonardo da Vinci do outro. O Leonardo da Vinci gostava muito de criar novidade, técnica inclusive, começou a pintar e derreteu o trabalho dele todo, não deu certo. E apagou. Mas o Rafael estava lá presente, vendo eles pintarem. O Michelangelo sempre foi uma pessoa muito mal-humorada, não gostava do Rafael. Eu já não gostava mesmo dele. Mas influenciou muito o Rafael, principalmente no estudo anatômico. Tanto o Rafael quanto o Leonardo da Vinci fizeram estudo de anatomia. E o Rafael tinha desenvolvido uma técnica de sombreamento que é chamado claro escuro esfumato. A gente fala assim, é muito bonito o claro escuro esfumato, né? É muito bonito também, mas quando ele chega lá no barroco, a gente vai ver o Caravaggio, você tem aquele corte forte de luz, assim, da sombra, e a gente acha uma coisa linda, né? Tudo é questão de ser bem feita a coisa. Quando o claro escuro é bem feito, é muito bem feito, é muito bonito. Mas também quando você tem aquele corte, uma navalha da luz no quadro, como mostra o Caravaggio, também é bonito. A gente tem que entender a intenção do artista para poder aproveitar essas coisas. Então, o Rafael, em Veneza, em Florença, ele se torna muito amigo de um frade dominicano que morava em Florença, que é o Frá Bartolomeu, que era um pintor também. E o Frá Bartolomeu chama a atenção do Leonardo da Vinci, do Rafael, sobre a postura anatômica das obras do Michelangelo.
E quanto ao Leonardo, ele ressalta, sobretudo, o modo que o Leonardo da Vinci fazia o sombreamento das figuras dele. E a partir daí, o Leonardo da Vinci, aproveitando esse estudo dessa anatomia, ele começa a dar contornos diferentes nos trabalhos dele. Nós vamos ver mais à frente alguns contornos dele. Mas aqui está o tema que ele mais tratou na vida dele, que eram as Madonas. Ele pintou inúmeras não, a gente fala inúmeras é um modo de falar, que a gente pode contar quantas ele fez, porque sabe quantas existem, que ninguém está jogando pintura dele fora por aí, né? Essas aqui foram criadas em Florença. Todas elas foram criadas em Florença. Agora você pergunta assim, por que ele pintava tanta Nossa Senhora, né? Por que ele pintava tanta Nossa Senhora? Essas imagens eram encomendadas pelos clientes de Florença, como na igreja também encomendava aqueles retábulos. Era para devoção particular, ou então para dar de presente. Às vezes era para dar de presente, costumava ser quando era redondo assim, normalmente era um presente, porque esse era o típico do presente de casamento. Dá um quadro pintado redondo, de forma redonda, é chamado tondo. Essa composição redonda é chamado tondo, era típico presente de casamento. Observe aqui a composição triangular dele bem marcada. É isso que os pré-rafaelitas não gostavam, porque era muito bem composto, tudo bem composto. Aqui é a mesma coisa, essa é muito famosa, essa. A jardineira. E aqui a gente tem, já mostrando a consequência da observação que ele fez e do aprendizado dele sobre anatomia. Esse Cristo, praticamente desnudo, né? O tronco desnudo, e essa torção de Santa Catarina, que ele baseou numa obra que foi perdida do Rafael, chamada Leda e o Cisne, que ele chegou a copiar um desenho da Leda e o Cisne e utilizou esse contorno, sabe? Essa figura sem estar de frente, virada de costas. Esse dinamismo não existia antes dele. Era muito mais estático. E ele vai usar isso depois numa outra figura que ele vai pintar mais tarde na vida dele, que é uma das figuras mitológicas que ele faz. E aqui nós temos um casal que ele retratou. Observem que a pose, esses 3/4 e essa posição dos braços, como nos lembra a figura da Mona Lisa, a influência do Leonardo da Vinci. Aqui nós temos uma outra pintura dele, repara a mesma posição do Leonardo da Vinci. E o Leonardo da Vinci também havia pintado uma figura de uma moça em Milão. Ele colocou aqui um unicórnio. Isso tudo tem significado. O unicórnio simbolizava a figura do Cristo. E consta que o unicórnio só se aproximava de uma pessoa que fosse uma pessoa muito pura, muito santa, né? Até a maneira de caçar o unicórnio seria essa. A isca seria sempre uma moça que tinha que ser virgem. Soltava a moça na floresta, o unicórnio vinha procurar aquela pessoa e pegava esse unicórnio. Era a maneira deles caçar um bicho que não existe. Nem sei mais se existir virgem também para caçar o unicórnio, gente. Vamos lá. E aqui está uma outra senhora que ele pintou, chamada Grávida. É a mesma composição do Leonardo da Vinci.
Agora, observe só como que ele já modifica, depois que ele vai para Florença, o dinamismo da pintura dele. Esse São Jorge aqui consta que foi encomendado para ser dado de presente ao Henrique VIII da Inglaterra. O Henrique VIII ou Henrique VII, não sei, estou em dúvida. Porque São Jorge é o padroeiro da Inglaterra. Aqui nós temos a primeira nu feminino que ele pintou foram das Três Graças. Esse quadro das Três Graças foi encontrado separado. Mais tarde foi encontrado esse outro quadro aqui, literalmente um quadro, que é quadrado, né? Que é chamada Visão de um Cavalheiro. Eles pensam que esse seria um díptico, ou seja, esse quadro seria ligado neste cá. Aqui as Três Graças é óbvio que a gente entende que são as Três Graças da mitologia. Cada uma com a laranja de ouro na mão, significando o amor, a beleza. E aqui nós temos um cavaleiro dormindo e tendo um sonho. A gente percebe que essa personagem do lado de cá é muito bonita, tem uma flor na mão. Esse personagem bonito, essa alegoria, representa a Vênus. Isso já não é mais um quadro religioso dele, né? E essa aqui, o cavaleiro está dormindo, está sonhando com essas duas. Ele vai ter que optar por uma das duas. Essa aqui aparece com uma espada e um livro. Subentende-se que seja Atena, né? Porque ela era a deusa da guerra e era a deusa da sabedoria. Agora restava saber o que esse rapaz, quando acordasse, ele escolher. Se ele escolher os prazeres de Vênus ou a sabedoria da Atena. Aí esse quadro pretende dizer que esse rapaz, quando acorda, esse cavaleiro, quando acorda, ele escolhe a proteção de Atenas. Porque aqui no fundo nós temos um loureiro, que representa sempre a glória, ligada a Apolo, e ele vai atravessar esse caminho todo aqui e chegar a conquistar, no fim da vida dele, aquela montanha onde está aquele castelo. É o símbolo dessa visão do cavaleiro. É uma alegoria, uma pintura alegórica que não tem nada a ver com religião. Aí ele vai para Roma. E o Papa Júlio II é que o recebe em Roma. O Papa Júlio II é o tal Papa que não gostava dos Médici mesmo, né? E ele, quando assume, ele decide que ele não quer utilizar o segundo andar onde morava o César Borgia. O César Borgia, o pai de César Borgia, o Alexandre Borgia. E contrata o Rafael para fazer a pintura dos quartos, que é chamada Estanza de Rafael. E cada uma leva um nome dependendo do tipo de tema que é tratado nessa sala. Então vamos lá vamos ver quem era o Papa. Em 1508, o Papa Júlio contratou o serviço de Rafael. Ele trabalhou para o Júlio II e para o Leão X, que assumiu o papado em 1513. As principais obras feitas pelo papado são as 4 salas, chamadas Salas de Rafael, Estância de Rafael, que ficam hoje depois daquele corredor que tem os mapas pintados na parede. Antes da gente entrar para a Capela Sistina, a gente passa pelas 4 estâncias de Rafael. Geralmente o pessoal passa depressa pela estância de Rafael, porque todo mundo está vendo aquela fila enorme para entrar para ver a Capela Sistina, e passa pela estância de Rafael e nem repara as obras dele direito. Bom, então as estâncias são estâncias da assinatura, vamos falar sala, uma estância muito tipática.
a sala de Eleodoro, a sala do incêndio e a sala de Constantino. Essa sala da assinatura é a mais importante delas, que foi a primeira que ele fez, e que nós vamos tratar no nosso encontro de hoje. Essas outras salas aqui não vão ser objeto da nossa próxima palestra. Ele também fez muito importante, mas não já para esse papo, mas para esse outro aqui, para o Leão X, os chamados cartões de Rafael, que deram origem a uma série de tapetes que foram encomendados especificamente para serem colocados na Capela Sistina. Eu acho que eu estou falando isso aqui mesmo. Quem o indicou para o Papa Júlio III foi justamente o patrono dele, que era o Bramante, aquele arquiteto de Rubino. O Papa já era protetor, já tinha contratado o Bramante para ser arquiteto da nova igreja, da Basílica de São Pedro. E o Michelangelo foi contratado principal para fazer a Capela Sistina, o teto primeiro. E também o túmulo dele, né? Que o túmulo dele também teria sido feito por Michelangelo. Quem viu aquele filme sobre Michelangelo, esqueci o nome agora, Agonia e Êxtase, trata dessa história aqui, especificamente do Michelangelo em relação a esse Papa. Então vamos dar uma olhadinha aqui agora nas tais salas, as 4 salas de Rafael. Aqui é só para ter uma ideia das 4, para a gente depois entrar em detalhes. A sala da assinatura, Eleodoro, a sala do incêndio e a sala de Constantino. Nós vamos então analisar hoje ainda essa primeira sala, que é a sala da assinatura. Chamava a sala da assinatura porque era o lugar onde o Papa tinha uma pequena biblioteca e era onde ele assinava os documentos que eram levados a ele para serem ratificados. Isso quando ele não está na guerra, né? Porque ele era um grande combatente, vocês devem ter lembrado daquele filme, né? Bom, aí nessa sala está pintada a mais famosa das pinturas do Leonardo, que é a Escola de Atenas. Aqui, como era uma sala de estudo, biblioteca, ele quis representar os vários estágios do conhecimento. Ele mostra a filosofia, vai mostrar a teologia, a jurisprudência e do outro lado ele vai mostrar a poesia. Aqui ele pretende mostrar, eu coloquei em ordem cronológica, não cronológica em relação à pintura dele. A primeira pintura que ele fez foi sobre teologia, mas eu começo aqui sobre os filósofos que é anterior à igreja. Então é chamado da Escola de Atenas. Na Escola de Atenas ele pinta todos os intelectuais de Atenas, os filósofos de Atenas, independente de idade, de época, tudo junto, tudo junto. E no centro ele coloca o Platão e o Aristóteles. O Platão, nós vamos perceber mais para frente aqui, ele está com a mão para cima, mostrando as ideias. E o Aristóteles está com a mão para baixo, mostrando que devia ser estudado o que era a natureza do homem, as constituições, em vez de teorizar sobre o que devia ser a cidade ideal, devia se pensar na cidade real. Então, em volta dele, os outros filósofos de Atenas. Ele retrata outras pessoas aqui, aliás, ele coloca o rosto dele nos personagens, dos filósofos. Nós vamos ver aqui na frente agora. Aqui o Platão e o Aristóteles.
Ele colocou o Platão como Leonardo da Vinci, o Leonardo da Vinci. Ele pintou aqui o Heráclito. O Heráclito sombrio e choroso, e ele colocou a cara do Michelangelo, porque o Michelangelo vivia implicando com ele, inclusive falava que o Rafael tinha planejado envenená-lo, queria envenenar. Michelangelo detestava ele. E ele mesmo se pinta aqui. E ele se pinta aqui ao lado do Bramante, que está nessa posição que está aqui. Agora que tem os outros filósofos, né? Plotino, tal Diógenes, sentado aqui nas cadeiras, etc. Em frente a essa tela que representa esse pensamento da antiguidade, a gente tem esse mural que representa, que é chamada Discussão do Santíssimo Sacramento, porque na verdade é uma representação da teologia. A composição dele, a gente percebe que é uma cruz, literalmente, né? Observe só, a faixa, uma linha vertical onde você tem Pai, Filho, Espírito Santo, e aqui na terra, que é separado por essa linha, né? Essa terra você tem o Cristo Eucarístico, bem direto assim. E aqui mais ou menos como uma dez é um tipo de composição bizantina que representa a prece, a oração. E ele usa uma dez aqui, porque tipicamente na dez você tem do lado direito de Cristo a Virgem Maria, do lado esquerdo aquele que é considerado a pessoa mais santa que já existiu depois da Virgem Maria, que seria o primo de Jesus, São João Batista, porque essa se foi concebida sem pecado, o João Batista nasceu sem pecado. Porque quando Nossa Senhora visitou a mãe dele, ela fala que o menino vibrou no seu ventre, ou seja, já tinha recebido o Espírito Santo. Então, São João Batista não foi concebido, mas sim nasceu sem pecado original. Esses dois personagens mais importantes do lado do Cristo formam a chamada deesis reduzida. Porque se a gente for estudar o ícone bizantino, tem uma série aqui que é imutável. Depois de Nossa Senhora vem do lado de São Miguel, do outro lado de São Gabriel, e assim por diante, São Pedro, São Paulo, e vai numa determinada ordem que é imutável. Mas aqui não era, ele representou esse centro aqui, uma deesis reduzida. E aqui do lado colocou os apóstolos e colocou pessoas do Antigo Testamento também. E aqui embaixo, no centro, ele colocou o Cristo Eucarístico e os grandes teólogos em volta, inclusive o nosso patrono São Tomás de Aquino, que está por aqui. Tá? Então, esse mural tem uma correspondência no teto que nós vamos ver. Aqui em cima do teto está uma figura alegórica da teologia, feito da outra também tem uma da filosofia. Uma outra parede do lado fica essa que é considerada uma alegoria justiça. Na alegoria justiça, nós vamos ver um detalhe mais à frente. Então aqui as virtudes. Vamos voltar a falar, mostrar mais detalhes sobre ela. Do lado de cá está a justiça humana, representada pelo imperador Justiniano. E aqui o próprio retrato do Papa que contratou está representando a justiça eclesiástica, ou seja, o código canônico. Vamos passar para a próxima, onde a gente tem detalhe aqui das virtudes. A caridade, a esperança, representado por anjinhos, né? E a fé. E aqui você tem a outra virtude, prudência, a temperança e a coragem. Aí fica faltando a outra que corresponde
que possibilita a boa governança, a virtude, aqui três das virtudes que possibilitam a boa governança. Está faltando uma, que seria a justiça. Mas ele quer dar tanto destaque à justiça que ele não coloca junto com essas outras. Ele vai colocar aqui acima, no teto, uma representação da justiça, que nós vamos ver agora logo à frente. Tá? Então, além da temperança, da prudência e da coragem, ele vai dar um destaque especial à justiça. Que está aqui. Essa figura, esse aqui é o teto. Existem outros detalhes aqui no teto, mas eu não consigo falar nenhum, que é o principal, né? Porque é muita coisa que ele pintou lá. Então está a justiça que fica justamente em cima daquele painel. A teologia que fica em cima do discurso do Santíssimo Sacramento. A filosofia que fica justamente em cima daquela escola de Atenas. E a poesia que nós vamos ver nessa última apresentação de hoje, que é a outra parte que falta mostrar, que é o Parnaso representando a poesia. A gente observa aqui que ele colocou vários poetas da Idade Média, ele começa lá na Renascença, e coloca no centro. Vamos passar de uma vez para a figura. Bom, primeiro, eu gostaria que vocês vissem no conjunto, né? Antes de entrar em detalhe, porque a fotografia não fica tão boa na outra. Ele complementa com vários detalhes alegóricos aqui embaixo, que não vamos entrar em detalhe, vamos entrar em detalhe só no que é principal aqui. Então aqui nós temos, do lado de cá está o Dante, o Homero e o Virgílio. Aqui estão as musas e aqui está o Apolo. Aqui está a musa da comédia, da história, da música. A música e da eloquência. A musa da poesia lírica, da música sacra, da tragédia, da dança e da astrologia. Para vocês terem uma ideia como é que ele tinha cabeça, ele conhecia isso nessa idade toda, ele conhecia tão profundamente isso. Do lado de cá ele lembra a poesia grega, então ele coloca Safo representando a poesia grega. Do lado de cá é Píndaro. E na sala seguinte, que eu vou deixar para a próxima aula, nosso próximo encontro, que é a estanza, a sala de Heliodoro, cujo tema é a ajuda de Deus, que Deus confere ao seu povo em tempos de dificuldade. Ou seja, no próximo, terça-feira que vem, nós vamos começar a ver as 3 últimas salas e mais alguma coisa que ele fez. Então, por hoje é só, eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Eu agradeço ao professor Lucas primeiramente pela paciência em repetir a palestra, né? Tão rica de detalhes que muita coisa que falou hoje certamente eu não lembro